Muito obrigada pela sua presença nesta quarta aula dos Estudos dos Mistérios na Escola de Melquisedeque. Hoje eu vou falar sobre as construções, a construção do Sistema Solar pelos grandes arquitetos do universo após a transição planetária e a localização geográfica das pirâmides no Sistema Solar que conecta com as constelações. Eu sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre as localizações das pirâmides na Terra e qual é a função dela para a nossa evolução em uma transição planetária. Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. O que eu vou falar hoje? Vai entrar nos estudos de geografia, que todos esses conhecimentos que foram passados e que eu trago de vidas passadas, né? E que quando nós encarnamos ou reencarnamos aqui, nós passamos por um processo de amnésia, mas nós trazemos na nossa essência conhecimento das nossas vidas passadas. E é sobre esses conhecimentos, sobre as funções das pirâmides, na nossa evolução, é que eu vou contar um pouquinho como é que eu consegui, através da matemática, né, através dos estudos estudos sobre as localizações, usando a matemática, assim como as pirâmides foram construídas, né? Matematicamente, elas são perfeitas e estão localizadas geograficamente num ponto estratégico para que possa tudo ocorrer naturalmente neste sistema solar. Então, o sistema solar, ele aconteceu dele aparecer na nossa vida para que nós possamos estar aqui. Foi uma grande supernova, né? A explosão de uma grande estrela. E aí, esse sistema solar, esta supernova que ocorreu e formou um grande cinturão. A nuvem de Oort, que hoje os cientistas conseguem localizar e ver que está além do nosso sistema solar. Então, cria-se como se fosse uma redoma, né? Uma proteção. E dentro deste invólucro, né? Desta bolha, ela fica o sistema solar. Formaram-se 4 planetas, o Sol, mais 4 planetas rochosos e mais 4 planetas gasosos. Então, com esta explosão desta supernova, e aí ficaram vários fragmentos no nosso sistema solar, que são rochas, né? Então, quanto mais longe do ponto central onde está o Sol, mais frio se torna o nosso espaço cósmico. Mas, quanto mais perto do Sol, mais aquecido ele fica. Quando o nosso sistema solar foi criado de uma supernova, vários arquitetos do universo, que são extraterrestres, que veio com as suas tecnologias para cá, como o nosso sistema solar, ele faz parte desta transição planetária, então para que houvesse a conexão dos planetas dentro do cinturão de Fóton com as constelações, os grandes arquitetos vieram para este sistema solar e começou a implantar as pirâmides dos planetas. Mas, para que houvesse esta implantação das pirâmides e construção delas, tudo tem que ser geograficamente bem localizado e matematicamente perfeito. Então, o estudo de trigonometria é uma forma do estudo do triângulo retângulo,
para que possa encontrar a medida perfeita para cada planeta. Então, as pirâmides, elas foram construídas geograficamente em pontos estratégicos. Então, como é que eu soube as localizações destas pirâmides no nosso sistema solar? Então, usando como modelo o nosso planeta Terra e as localizações geográficas das pirâmides no nosso planeta Terra, é que tem que ter uma conexão entre todas as pirâmides que existem no sistema solar. Então, o planeta Terra é o modelo. É ele que dá as referências aonde estão, dentro dos estudos da física, né? Dentro dos estudos da trigonometria, em que região existe pirâmides em outros sistemas solares, em outros planetas do nosso sistema solar, para que haja esta interação eletromagnética entre uma pirâmide e outra no planeta. E assim foram vários anos de estudos e recebendo informações, as canalizações dos meus mestres, né, para poder passar essas informações. Todos esses estudos sobre localizações, carta náutica, carta astronômica, elas já existiam no passado, mas na Biblioteca de Alexandria. Então, lá na Biblioteca de Alexandria, foi roubada, foram saqueadas, e os faraós já sabiam de todos esses estudos. Então, elas eram muito bem guardadas. E foi na época em que Roma tomou posse do Egito, na época de Cleópatra, né? Toda esta carta náutica, todas as cartas de astronomia, de astrologia, foram retiradas de Alexandria e foram levadas embora para Roma. Mas lá a carta de Piri-Reis tem informações, não sei se você sabe, é uma carta de Piri-Reis e que tem todas as informações do continente das Américas. E como é que você consegue sair de um ponto X sem ter referência de uma carta náutica ou astronômica? Aí, neste processo todo, é que conseguiram encontrar o Brasil. Então, todo o legado, todas estas informações já existiam no passado e estavam guardados para o futuro da humanidade. Então, os conhecimentos sobre os estudos das pirâmides e localizações geográficas do nosso sistema solar se baseiam nos estudos de física, de matemática, aqui do planeta Terra. Você tendo base aos estudos e de localizações, são as mesmas em todos os planetas do sistema solar. Mas tem uma coisa: para cada planeta é utilizado um tipo de pirâmide ou material específico para que possa gerar energia, tá? Então, no Sol também tem, porque quando eu comecei a estudar todo o nosso sistema solar, então o Sol, ele tem também as suas pirâmides específicas para uma reação química lá. Júpiter também. Então, todos os planetas, eles têm pirâmides localizadas na faixa específica para entrar em ressonância com o sistema, dentro desse sistema solar. O nosso sistema solar, no futuro, ele vai modificar, ele vai modificar o seu processo de translação e de rotação. Por que todo este processo? Quando o nosso sistema solar entra num cinturão de fóton, em que as pirâmides atuam no núcleo da Terra, ocorre uma expansão, um aumento da vibração das pirâmides e elas começam um planeta a se distanciar do outro.
Então, neste processo é que ocorre o quê? Uma expansão maior do nosso sistema solar, voltando a ser de forma elíptica à forma circular. Então, vai ocorrer uma modificação em todo o nosso sistema solar quando entrar dentro desse cinturão de fóton, que na transição planetária. Hoje nós temos uma forma diferente, então no futuro ela terá uma forma mais arredondada pela expansão do núcleo dos planetas e aumento na vibração dele, então um planeta irá se distanciar do outro. Então, o nosso sistema solar, os planetas que estão aqui, eles fazem conexão com todas as constelações, com todas as pirâmides localizadas nas constelações. Então, para que você tenha um ponto de referência, você tem que ter um mapa astronômico novo e uma carta náutica no futuro. Então, serão localizações diferentes de nossas constelações e a nossa estrutura do planeta Terra. Então, foram retirados desses estudos. Então, hoje, eu tenho, assim, todos os trabalhos e estudos, a amplitude do nosso sistema solar, que foi passado e eu fui montando um novo mapa, tanto astronômico quanto de carta náutica, para passar para quem desejar. Que foi os estudos de trigonometria que eu fui buscar, que é para encontrar o ponto π. Então, vocês usem como referência o planeta Terra e todos os estudos já demarcados das pirâmides. É simples, tá bom? Para que possa construir as pirâmides, cada pirâmide tem uma estrutura específica. O que é esta estrutura específica aqui no planeta Terra? Então, precisa de silício e oxigênio, que é o cristal. Então, eu estudo da cristalografia sobre o eixo polar das rochas nas construções das pirâmides. Então, este processo é que faz gerar a vida na Terra. Então, com os estudos da cristalografia, porque é o trabalho de estudo como que nosso eixo polar, que seria o nosso código genético, interage com as pirâmides na Terra. Então, o planeta do sistema solar foi usado materiais diferentes para gerar energia. Então, no Sol, vamos lá. Quando o nosso sistema solar entrar no cinturão de fóton, passar por esta transição planetária, que é um outro quadrante da Via Láctea, o nosso planeta Júpiter, chamado de planeta, ele vai passar a ser o segundo Sol do nosso sistema solar. Então, eles vão usar, foi usado material diferente, porque tem a mancha vermelha a 22 graus abaixo da linha do Equador. Então, neste local, existe pirâmides e produzindo energia. Se for buscar outros estudos de todos os planetas que eu fui observando e analisando, nuvens, movimentos de cada linha do Equador, no Polo Norte, Polo Sul, Aurora Boreal. Então, nesses estudos é que eu soube as localizações, como é que as pirâmides estão funcionando nesses planetas. Então, Júpiter, ele vai passar a ser o quê? O segundo Sol do nosso sistema solar. E as pirâmides que foram usadas, usaram-se corindo. É como se fosse um rubi, né? Ele é muito potente, usado nas pirâmides de Júpiter. E o Sol, nosso Sol querido, que sem o Sol, antes da transição planetária, por isso que é chamado Sistema Solar, depois Sistema Solar Binário, aí aqui
o nosso sistema solar, o Sol, em conexão com a Terra, é o que gera vida, cria e nutre cada ser nesse sistema solar. Então, nós somos composto de silício, de oxigênio, e nós precisamos do que? Neste planeta, de cristais. Então, para cada planeta do sistema solar, é um tipo de vida, é uma estrutura no nosso sistema solar. Então, são seres diferentes aqui atuando, mas em cada planeta tem uma estrutura, tanto da estrutura física que depende das pirâmides que foram instaladas em cada planeta. Então, para que tenha vida, tem que ter pirâmides funcionando. As pirâmides que estão localizadas no planeta Terra, elas estão com seu eixo também fora de conexão com as pirâmides das conexões, com as pirâmides das constelações. Por que isso? O nosso planeta Terra, ele está com o eixo fora do seu eixo central, ele não está em equilíbrio, e isso tira um pouco, afasta um pouco as pirâmides em conexão com as pirâmides das constelações. Mas isso ocorre antes e durante as transições planetárias. Depois, quando o planeta, o nosso sistema solar entrar dentro do cinturão de Fóton, novamente o nosso planeta vai realinhar o seu eixo e vai haver uma maior conexão das pirâmides do Egito com as conexões com as pirâmides das constelações e com Órion. Então, tudo isso são informações em que eu fui buscando para poder explicar um pouquinho assim dentro da simplicidade, porque são muitas informações sobre o funcionamento das pirâmides. Então, para cada estrutura do sistema solar, para cada planeta, foi utilizado pirâmides diferentes, mas usando as referências do planeta Terra em relação a todos os planetas do sistema solar. Então, vamos ver aqui o sistema binário, que já falei. Ah, tá. Então, vamos lá. Tem um mistério em que os cientistas não estão entendendo por que de 13 anos que ocorre mudança no nosso Sol a respeito das manchas solares. E que nós seres humanos aqui, os homens, devido a ter modificado, alterado várias estruturas na nossa atmosfera em relação a construções de antenas de HAARP, 5G e toda a modernidade, assim dizendo, né? Alterou todo o fluxo energético do nosso planeta. Mas eu estive pesquisando entre Júpiter e Ló, é o satélite Ló. O que tem de interessante entre a magnetosfera do planeta de Júpiter com Ló e a magnetosfera do Sol e do planeta Terra? Olha que interessante. Então, eu vou ler aqui uma pesquisa sobre o satélite de Ló. O satélite Ló, que é vulcanicamente ativo, é uma fonte considerável de plasma e alimenta a magnetosfera de Jupiteriana. Fortes erupções vulcânicas em Ló emitem grandes quantidades de dióxido de enxofre, a maior parte do qual é dissociada em átomos e ionizada pela radiação ultravioleta solar, produzindo íons de enxofre e de oxigênio. Esses íons escapam da atmosfera de Ló e formam um toro de plasma de Ló, em volta de Ló, e formam uma região anelar composta de plasma relativamente frio, circulando Júpiter, localizado próximo à órbita de Ló.
quando eu estava lendo estas informações científicas, eu falei, opa, por que que o homem na Terra leva chicotada? Por todos os atos que ele anda praticando em prejudicar as funções das nossas pirâmides neste sistema solar. Como eu já falei, agora quem gera, cria vida no sistema solar é o planeta Terra, em conexão com o Sol. Depois serão dois sistemas binários, é um sistema binário em que vai ter o Sol e Júpiter, com a radiação maior. E isso vai fazer gerar vidas em todo o nosso sistema solar, que vai ser binário, com a frequência de Júpiter e com a frequência do nosso Sol, que vai ampliar esta radiação. Mas o nosso planeta Terra, o que está ocorrendo agora nesta fase? Maiores erupções vulcânicas, porque as pirâmides estão atuando diretamente no nosso núcleo da Terra, alterações na crosta terrestre, mais terremotos, e aí está falando que está tendo ocorrências de manchas de a radiação do Sol chegando na atmosfera e, infelizmente, a nossa atmosfera ficando um pouco mais, está diminuindo, né? E está havendo mais quedas de asteroides, como eu já apresentei a tecnologia na outra aula. Então, essa tecnologia que eu apresentei na outra aula, que é para ampliar o campo magnético, para que não haja tantos fragmentos chegando no planeta Terra. Então, o planeta Sol, quem governa o sistema solar agora é o planeta Terra, que entra em conexão com esta frequência do Sol. Tudo o que ocorre aqui no planeta Terra entra com a magnetosfera do Sol. Não é só do Sol que chega na Terra, mas sim da Terra ao Sol. São chicotes, tá? Um dá e o outro recebe. Um dá e o outro recebe. Então, tudo que os homens estão fazendo aqui na Terra, ele está recebendo chicotada, né? E não está tendo controle mais. Então, este é o processo da evolução do homem. Mas tem um segredinho sobre a burca. Por que o uso da burca? E por que não foi banida o uso da burca, né? Então, quando o planeta Terra entra neste cinturão de fóton, em que o sistema solar altera a sua estrutura, são o sistema binário, e nós aqui teremos que ter uma proteção maior no nosso corpo, porque a radiação vai ser muito forte. Então, nós não temos uma pele, uma estrutura para resistir tanta radiação. Então, foi isso que aconteceu numa outra transição planetária e, infelizmente, fizeram que as mulheres usassem burca até os dias de hoje, né? Então, tá aí os mistérios dos 13 anos. O planeta Terra é quem governa hoje. Depois serão dois. Então, o homem está levando, sim, chicotadas, né? Com tantas tecnologias que eles estão implantando, utilizando a energia livre das pirâmides sobre a nossa atmosfera, e a atmosfera está interferindo também na nossa saúde física, mental e espiritual, e também a nível de bactérias e vírus. Os vírus, eles vivem numa frequência, né? E esta frequência sendo alterada a nível de 5G, e nós não estando em equilíbrio com o pH sanguíneo, estas bactérias, né, elas começam a se multiplicar, a mudar o nosso DNA, e isso leva as pessoas a ficarem cada vez mais doentes.
E aí eles falam assim, nossa, tá tendo mais doenças, o porquê, né? Então tem aí a radiação que está interferindo no nosso código genético e na replicação de todos os animais, microcosmo, macrocosmo. Então toda esta radiação, toda esta frequência alterada está interferindo na nossa vida e está alterando o nosso código genético. E tem como cuidar e poder mudar toda esta vibração com a unificação das terapias vibracionais. Mas, para a próxima aula, eu vou estar trazendo alteração da rota e translação do sistema solar. O realinhamento das pirâmides do Egito após a transição planetária. Eu vou falar sobre a crescente fértil do Eufrates e Nilo no futuro. Então, são os rios subterrâneos, tudo o que vai ocorrer o Brasil a respeito do Amazonas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o filme Avatar? Então, a semana que vem, eu vou estar dando uma explicação sobre o filme Avatar, né? O filme Avatar, ele é muito interessante, né? Fizeram com que os diretores, todo o lado espiritual ou extraterrestre, fizessem ali um modelinho do nosso planeta Terra com Júpiter, né? É muito interessante. E o que é que estão escondendo ali, né? Então vamos contar um pouquinho do segredinho sobre o filme Avatar, a nossa evolução. Você vai gostar da próxima aula em que eu vou falar sobre o filme Avatar e a evolução da raça humana, sobre o Amazonas, sobre Tigre e Eufrates, sobre o Nilo, as pirâmides do Egito. Então vai ser uma coisa bem gostosa de você ter os conhecimentos daquilo que a mídia vem passando há tantos anos e já sabem, né, desses conhecimentos das funções das pirâmides, como que ocorre a evolução e crescimento estrutural da raça humana. Então você vai gostar de conhecer tudo aquilo que eu escrevi no primeiro livro, A Ciência que Foi Ocultada, sobre o crescimento estrutural e físico, em que, nossa, quem pegou meu livro ficou assim, como é que ela sabe de tantas coisas assim, né? Então eu sou o quê? Uma consciência pleiadiana. Estou aqui trazendo informações sobre os 7 princípios herméticos de Thoth, no funcionamento das pirâmides na Terra e no Universo. Então, não perca a próxima aula que eu vou contar um pouquinho sobre a evolução do homem. Quando eles chegaram aqui no planeta Terra, que eles tomaram posse e os avatares já estavam aqui, como que passaram por esta transição. Então você vai gostar, tenho certeza. Não perca a próxima aula, tá bom? Gratidão imensa e por você estar aqui e até a 5ª aula em que eu vou estar falando sobre os avatares, vou estar falando sobre a transição planetária e como é que tem uma coisinha. A Lua. O que tem lá na Lua? Então você vai saber. O Campo Santo. Tá? Então a Lua também tem um segredinho que eu vou contar na próxima aula para você. É a 6ª aula. Vamos lá? Então tem muita coisa para se passar. Gratidão, até a próxima. Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana para esta transição planetária. Gratidão.